Hello, everybody. Desculpa a demora aí, meu povo. O sistema tava me dando hard time aqui. Se alguém puder dar um joinha, uma mensagem, confirmar que estão me ouvindo. E aí, beleza, meu povo? Deixa... Só eu ver aqui se o pessoal não tá perguntando nada. Show de bola! Vamos que vamos. O que nós temos aqui hoje? Um de nome diferente. Débora, Robert, Felipe, Georgia. Georgia é nome de gringo já, cara. Luciene. Quem mais aqui? Wellington. Pô, tem um amigo fortíssimo chamado Wellington. Tem que convencer esse Wellington pra cá. Você pode vir também, Wellington, mas tem que convencer o outro. Tamires. Muito bem, meu povo. Vamos que vamos. Tem sempre em torno de uns 100 pessoas inscritas, mas a galera vai entrando espalhada. Eu não quero tomar muito tempo de vocês. Todo quebrado também. Fui fazer mudança hoje. Tô ficando velho pra essas coisas. Eu sempre ajudo o pessoal a fazer mudança, né? Tem uma amiga minha que fica brincando que eu devia abrir uma empresa de mudança aqui, porque eu tô, tudo quanto é mudança eu tô envolvido. Mas hoje eu cansei, hein? Ficando velho. E aí, meu povo, vamos que vamos. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Ronaldo, sócio fundador da Excel for Canada, que nós falamos for Canada, que nós somos bonitinhos, chique. E não é Excel 4 Canada, é Excel for Canada. Nós somos uma empresa de consultoria de imigração para o Canadá. A gente faz todos os processos de residência temporária, residência permanente, de cidadania. E eu não sou consultor de imigração, eu sempre falo isso para a galera, né, um disclosure aqui para a galera que está acompanhando a primeira vez. Eu não sou consultor de imigração, não tenho talento, não tenho habilidade para isso, mas a Alessandra é consultora de imigração, a Alessandra é minha esposa, e ela que faz tudo aqui, eu só apareço no vídeo, meu povo, ela que organiza, faz os papéis com vocês, eu sou o falador aqui do grupo. Muito bem. Hoje eu resolvi falar de um assunto, eu estou fazendo uma série de eventos focados na província, porque a gente conversou disso já nas nossas lives algumas vezes. Esse ano é o ano das províncias, né? Esse e os próximos, eu acho, é o tempo da província, então é importante a gente entender o que acontece nas províncias, e muitas vezes as pessoas focam muito no Express Entry, sabe? No federal e tal, não sei o quê. E como vocês estão vendo, tá bem difícil, até porque tava fechado, vai voltar agora, né? Mas é muito puxado, né? As notas e tal, e assim por diante. Então eu tô fazendo uma série, a gente fez já falando de Saskatchewan, fiz um vídeo grande já falando do Atlantic Pilot, e vou falar de New Brunswick agora. Vou deixar a Alberta por último, o pessoal não achar que eu tô puxando sardinha para Alberta, porque a Alberta realmente eu acho a Alberta mais legal. Mas eu vou deixar para depois. Mas a gente vai falar um pouco, vai falar de Prince Edward Island, vai falar de Nova Scotia. Nova Scotia tem uns processos bons também. Mas enfim, vai ser legal. Quando a gente está falando de New Brunswick é uma província ali do Atlântico. Então muita gente chega para a gente e fala assim, não, eu estou indo pro New Brunswick por causa do Atlantic Pilot. Você pode ir para qualquer lugar lá do Atlântico por causa do Pilot, não necessariamente para New Brunswick, porque o Atlantic Pilot envolve as 4 províncias, né? Pelo menos 4 províncias ali do Atlântico. Então, esse processo a gente já falou e entrou em detalhes nele. Tem um vídeo no nosso canal que eu acho que eu falei mais de 1h30, mostrei os job offers, mostrei tudo como fazer lá. Então, hoje estou falando especificamente dos processos provinciais de New Brunswick, da província mesmo. Deixa eu colocar meu carregador aqui, porque eu sei como que são essas coisas. Eventualmente, vocês vão ficar sem bateria aí, eu vou ter que desconectar de todo mundo. Pera aí, meu povo. Porque aqui, quem sabe, faz ao vivo, né? A gente vai conectando as coisas e tal, não sei o que. Mas, enfim, basicamente o que acontece? Tem alguns processos muito bacanas das províncias em si, e as pessoas... eu sei que as pessoas tentam pesquisar, mas vai nos blogs, vai nesses lugares, fica tudo confuso, entendeu? Então, eu vou tentar cut the noise um pouco, eu vou tentar separar isso daí para ficar mais fácil para vocês. Então, basicamente o que acontece? Se a gente pegar a província, como qualquer província no Canadá, ela tem os processos dela, certo? Que ela fala assim, não, eu escolho aqui, eu sou dono da bola,
eu vou aplicar, eu quero gente desse jeito, nessas áreas e assim por diante. Então tem as regras dela, os processos dela e assim por diante. Então, como muita gente não pesquisa as províncias, tem processos fantásticos que as pessoas não sabem que podem aplicar. Então, a província de New Brunswick, ela tem, como quase todas, tem alguns processos. Tem processos que é atrelado ao Express Entry, né, o mesmo sistema de pontuação do Express Entry. Normalmente ele ainda é mais competitivo do que o federal, vale a pena olhar também. Ele tem algum processo que é para business, especificamente de business. Ele tem processo para truck driver. Ele tem processo para business que eu falei, empreendedor, né, no caso. Ele tem processo do Atlantic Pilot, né, que estão com as outras províncias. E ele tem um específico ali para Skilled Worker. Esse daí é o que eu acho que a gente tem que gastar mais energia. Eu vou falar desse e vou falar do processo novo que tem de Pilot para quem está estudando no college privado e tal, que está todo mundo perguntando isso. Mas esses dois aí eu acho que é bem expressivo do que dá para fazer ali na província. Porque migrar por empreendedor, por truck driver, essas coisas são bem específicos e atende uma parcela muito pequena, né, das pessoas que estão assistindo. Então, o Skilled Worker, apesar deles usarem esse nome, eu não acho que são necessariamente Skilled Worker, mas é o nome que eles dão para o stream. Tá? E o outro é o do Atlantic, não é do Atlantic, é o do International Student Pilot que eles estão fazendo com o college privado. Então vamos falar desses dois aí, e vamos começar com o do college primeiro, que é mais fácil. E, como sempre, tudo na imigração não tem nenhuma resposta exata, não tem nada claro, não é a ciência exata. Eu sempre falo para as pessoas que estão acompanhando a gente, não é a ciência exata lidar com imigração. Okay? Então, o que acontece? Basicamente, hoje, ali na província de New Brunswick, você pode aplicar para 4 colleges, certo? Os nomes deles eu vou falar, mas tem um que saiu da lista, mas os colleges são o Walton College, o Eastern College, o Atlantic Business e o Mackenzie. Eu não tive tempo de olhar antes de começar a apresentação agora, mas eu tenho quase certeza que um desses 4 perderam a DLI. A DLI é Designated Learning Institution. É como se fosse o CNPJ da educação aqui, mais ou menos, para a educação internacional. Então, se ele não tiver o DLI, esse CNPJ, esse número, para ele aplicar para aluno internacional, ele não pode receber aluno internacional. Pode receber aluno para curto período, mas não pode para ninguém acima de 6 meses, porque eles não têm a DLI. Então, desses 4, eu tenho quase certeza que um deles perdeu a DLI. Eu vou confirmar com vocês depois. Depois mando no e-mail, mando na live. Mas esses são os 4 colleges que as pessoas estão procurando. O que é importante saber? Eles são colleges privados. Por ser colleges privados, eles não vão dar o que todo mundo sempre busca, que é o PGWP, que é o Postgraduate Work Permit. Okay? Então, você está escolhendo um desses 4 colleges que tem algum benefício lá para você, mas você não está contando que você vai ter o visto de trabalho logo em seguida, ok? Você não vai ter direito ao visto de trabalho. Então, por que escolher esse college, na verdade? Porque o preço é muito similar aos outros colleges públicos que tem lá. Dependendo do curso, é até um pouco mais caro o college privado do que o college público. E por que você escolheria esse college? Você vai escolher esse college porque, primeiro, eles são homologados, né? Eles têm a DLI. A outra coisa é, esses 4 colleges especificamente estão participando de um projeto piloto, eu já vou reforçar o que é projeto piloto, que diz o seguinte: acabou esse college, numa dessas áreas, você consegue aplicar para sua residência permanente direto e reto. Então imagine que você vai fazer um curso lá de pós-graduação de 10 meses, né, que é o que dura aqui mais 8 meses, né, o curso. Eles falam do curso de 1 ano, mas são 2 termos de 4 meses. Então, você fez um curso desse, daqui a 1 ano você está aplicando para sua residência. O Reboar. É muito mais rápido, certo? Então, basicamente, você tem que escolher um desses 4 colleges, com um desses 4 colleges escolhidos, pelo jeito vão ser 3 agora, mas um desses 4 colleges escolhidos, você vai escolher uma das áreas que eles falam. Eu até peguei a listinha aqui para vocês, eu não vou falar todas não, porque são 19 áreas, está lá no site deles, mas são 19 áreas que você pode trabalhar, né, que você pode escolher. Então, por exemplo, eles têm aqui, ó, Social and Community Service Works, Early Childhood Education, Education Assistance, Healthcare,
home support workers, licensed practical nurse, laboratório, technician, computer programmers, web designer, computer network technicians, user support technicians, accounting, payroll, supply chain, production. É uma porrada de área grande. São 3 grandes áreas, na verdade, se você fazer o breakdown. É para a área de healthcare, TI e manufatura. São mais ou menos as 3 áreas que estão embutidas aqui, certo? Qual que é o cuidado que você tem que ter? Você vai ter essa listinha aqui de 19 áreas, certo? Você vai com certeza encontrar em algum desses colleges um curso chamado, por exemplo, Early Childhood Education. Você vai achar, porque é um nome bem específico, é um curso bem específico. Mas duvido que você vai achar um curso lá de, quer ver? Deixa eu pegar, Shippers and Receivers. Você não vai achar um curso de Shippers and Receivers, entendeu? Então, é um negócio meio tricky de você achar o curso que vai encaixar nessa área. Por quê? Porque, na verdade, isso é uma área, minha opinião aqui, tá? Isso é a área de atuação, isso é profissão, e não necessariamente curso que você estudou. Seria muito mais fácil os benditos colocassem os nomes do curso, mas não é governo é para ser eficiente. Então, o que acontece? Se você vai ser Early Childhood Educator, você provavelmente vai estudar Early Childhood Education, beleza. Shipping and Receiving, o que você vai estudar? Logística, talvez, mas business também serve. Entendeu? Então fica meio gray line aí algumas dessas áreas que você vai atuar. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Não tenho resposta prática para elas, porque se você tivesse o PGWP, você fala assim, trabalhei 12 meses de Shipping and Receiver, beleza. Mas como você vai ter só o curso, o que eu faria é o seguinte, eu tenho experiência de 12 meses na área de Shipper Receiver, eu acho que eu vou fazer um curso de business e vou tentar aplicar por essa área. Você entendeu? Você tem um bom pretexto para aplicação, mas você não vai achar um curso com esse nome, com essa área, entendeu? Então tenta ser o mais específico, minha dica é, tenta ser o mais específico possível. Ou escolhe um desses, a gente teve um aluno recentemente agora que estava na dúvida, eu falei, na dúvida não faz, porque dúvida não é uma coisa boa com imigração. Então, já tudo certo já é difícil. Então, se você não tem certeza se, por exemplo, payroll clerks, quem que trabalha com payroll? Account. Então, vamos fazer o curso de contabilidade. Não vou fazer bookkeeping, não vou fazer nada, entendeu? Então, tenta ir na área. Web design é claro, específico, entendeu? Aqui tecnologia e tal, aí beleza, mas é específico. Então, eu tentaria ir nessa área. Tem aqui na área de produção de logística, na área de coordinator, mas é genérico, entendeu? Esse coordinator do que, entendeu? Na área de logística é meio genérico. Então, eu tentaria escolher o curso que seja quase 100% do nome desse negócio, que nem Computer Technician, Business, qualquer coisa que eles colocarem aqui. Então, essa é a primeira coisa. Você escolhe um desses 4 colleges dentro de uma dessas 19 áreas de atuação, estuda, depois que você estudou, aplica. Esse é o processo. Aí as pessoas vão falar assim, mas eu posso aplicar logo em seguida, tal, não sei o que, parará, parará. O que acontece é o governo, como sempre, muito eficiente e inteligente, ele coloca o projeto piloto no ar, está valendo a partir de abril de 2022, sem detalhes e sem informação. Os detalhes vão vir agora no fall. O que são os detalhes? Vai ter algum critério de elegibilidade. Vou dar um exemplo, tá? Eu não imagino que alguém nessa área sem inglês seria aceito, certo? Não faz nem muito sentido, senão você não consegue estudar. Então, vai ser para todas as idades? Vai ser para alguém que não teve experiência de trabalho nenhuma? O cara pode ser recém-formado, high school, 19 anos, acabou de se formar aqui, pode aplicar? Eu não tenho certeza, ninguém tem certeza até agora, desses detalhes de elegibilidade. Não faz muito sentido ser uma elegibilidade complexa. Então, eu imagino que vai ter alguma coisa, talvez, de idioma, talvez tenha alguma coisa de experiência de trabalho, mas é um programa focado em estudantes, então, sabendo que os estudantes não terão PGWP. O propósito desse projeto piloto é não ter o PGWP. Então, acredito que vai ser um processo muito simples, entendeu? Agora, ninguém tem as exatitudes, exatidões, os detalhes técnicos desse negócio. Então, bom, se você está começando agora no meio do ano, no próximo meio do ano você já vai saber, né? Então,
no fall aqui, todo mundo vai saber exatamente o que acontece. Talvez você tenha uma margem de manobra, de ajuste, mas eu acho difícil. Uma vez que você está aqui dentro, é mais fácil de resolver. Então, basicamente, esse college te dá um caminho mais rápido de aplicação. Esses colleges vão te dar um caminho direto, sem você precisar trabalhar. E a gente só não tem detalhes ainda da mecânica disso, mas não deve ser um negócio complicado. Ok? Que vale a pena mais eu falar desses colleges aqui especificamente? Acho que é isso, galera. Desse não tem muito detalhe de aplicação. Não sei se vocês têm alguma pergunta, eu posso tentar responder. Mas, vamos falar do outro processo, que também é provincial, ou seja, você não está fazendo nada no governo, você está no governo federal, você está fazendo diretamente com a província. Então, primeiro é o seguinte, dentro da província tem vários processos. O que eu estou falando é o Skilled Worker Stream, ou seja, profissionais qualificados. Mais ou menos o termo que eles usam. Vocês vão ver que é um processo bem mais fácil. O resumo da ópera para qualquer processo provincial é mais ou menos o seguinte. E as explicações do Ronaldo às vezes são muito simplistas, as pessoas não gostam, mas eu prefiro assim. Basicamente, você se mostra para a província, fala, ó, eu estou a fim de morar aí, eu tenho essas habilidades. Aí eles vão te dar uma invitation to apply, 90% dos casos, eu digo, tá? Vão te dar uma invitation to apply, aí você pega isso daí e resolve com o grande boss lá, que é o federal. Então, o que você tem que achar é onde que você se encaixa na caixinha do província, que a província joga você para cima, entendeu? Aí fica um pouco mais fácil. Então, vou tentar entrar nos detalhes desse Skilled Worker aqui. Alguém aqui está fazendo uma pergunta aqui. Travou? Não, aqui tá funcionando. Às vezes tem um delay, porque como o vídeo é alta resolução, e o advogado resolveu ligar agora, mas tudo bem, ele pode esperar um pouco, que ele é gente boa. Enfim, isso é o negócio de fazer ao vivo, não é? Mas vamos lá. Esse processo, que é o Skilled Worker, ele está insistindo, depois eu ligo. O Skilled Worker, ele é da província, específico da província de New Brunswick, esse que eu estou falando, porque quase toda a província tem um Skilled Worker, tá? Estou falando da província de New Brunswick, e basicamente ele tem dois lados, o lado do empregador e o lado do funcionário. Mas é um processo extremamente simples, rápido, prático, sem muita frescura, do jeito que eu gosto, entendeu? Então, começando pelo seguinte, do lado da empresa, para a empresa se qualificar, não é uma empresa muito complexa, não precisa ser uma empresa muito complexa. Tem uns outros detalhezinhos, mas basicamente, se ela tiver 2 anos de existência, né, 2 financial statements feitos, que é assim que contabilmente eles querem ver se a empresa existe, 2 financial statements feitos, e ela está em New Brunswick, ela é de New Brunswick, né, a branch que está te contratando, a empresa, whatever, isso daí já torna a empresa elegível, ok? Do lado da empresa, eles só vão ter que fazer um esforço para mostrar que eles não conseguiram preencher essa vaga. Mas é muito mais prático do que um LMAE. O LMAE que você publica a vaga 3 meses, e faz a justificação, faz um dossiê e fala toda aquela história e tal, não sei o quê, para ver se o governo te dá uma isenção. Aqui não. Aqui vai falar, ó, tá aqui as vagas, nós tentamos, não conseguimos, você faz um resuminho ali rápido e tal, tem um employer form, né, que eles vão preencher lá também, é bem tranquilo, ou seja, do lado da empresa, por que eu começo pela empresa? Porque pode ser qualquer empresa, na verdade, 2 anos, uma empresa que está 2 anos lá em New Brunswick, que está a fim de contratar alguém, o cara consegue achar isso sem muita dificuldade, entendeu? Não é tão complexo quanto a maioria das empresas pensam. Do lado do peão, certo? Do lado do caboclo que quer trabalhar lá, o que acontece? Ele tem algumas regrinhas, mas são muito simples também. Eu anotei algumas delas aqui. A idade é de 19 a 55, 55 ou 50? 55. Então, 19 a 55 anos, você está elegível. O inglês pode ser um CLB 4, mas presta atenção que eu já vou falar disso já, CLB 4. Tem que ter 12 meses de experiência na área que você está aplicando. Então, eu vou chutar o pau da barraca aqui. Você está aplicando para Machine Operator, por exemplo. Você está aplicando para Machine Operator numa vaga lá em New Brunswick, ok?
você vai ter que justificar que você tem 12 meses de experiência na janela dos 5 anos para trás. Então, por exemplo, o ano passado eu estava trabalhando de entregador de pizza, o ano anterior eu era motoboy, o outro ano eu era carpinteiro, e 4 anos para trás, pô, eu trabalhei com um machine operator, e um ano antes disso eu era, sei lá, jogador de futebol, ok? O cara é eclético. Não importa exatamente em que momento que ela está aqui, porque na janela do seu convite, 5 anos para trás, você tem 12 meses de experiência. Ela não precisa ser contínua, mas ela precisa ser full time, ok? E comprovada, meu povo, precisa ser uma carteira de trabalho, um contrato, alguma coisa que justifique que você tem 12 meses de experiência na área que você está aplicando lá. Como normalmente você aplica para a área que você tem conhecimento, isso não deve ser uma barreira, certo? Não precisa de LMIA, e falando do candidato ainda, não precisa de formação superior. Claro que, ajuda se tiver. Eu vou dar um exemplo aqui. Essas são as características que eles estão buscando, certo? A pessoa pode ter 19, 55 anos, CLB 4, ela tem que ter uma job offer de lá, não precisa fazer comprovação de fundos, não precisa de LMIA, 12 meses de experiência nos últimos 5 anos, high school e o NOC pode ser A0 ou B, essas são as preferências, e C e D eles também aceitam desde que não tenha encontrado alguém para trabalhar, ok? Então, essas são as características. Porém, é muito difícil você fazer 60 pontos, que eles exigem que você tenha 60 pontos na calculadorinha dele lá. Você precisa ter 60 pontos pelo menos. E a pontuação deles vai até 100, então não é muito alto. 60 é um pouco mais da metade. Mas, se você não tem informação, se você não tem um inglês bom, se você não tem muita experiência, é difícil você bater 60 pontos, certo? Então, não é porque eles pedem CLB4 que você vai chutar para o LM4, para o CLB4, você entendeu? Quem só precisa de high school, mas é bom você mostrar que você tem a graduação se você precisar pontuar mais, entendeu? Então, tem essas características todas e a característica de você fazer pelo menos 60 pontos, ok? Então, essas são as regrinhas do lado do empregador, do lado do peão, do lado do empregado, ok? Então, como que você faz o processo normalmente? Você vai entrar no site do PNP, lá você entra no welcome nb.ca, que é onde tem todas essas informações. Lá ele vai ter um guia gigante mostrando como é que faz esse negócio aí. Alguma galera está tendo dificuldade aí, meu povo? Eu não sei o que é, porque aqui eu não tenho nenhuma configuração diferente para isso aí, não. Eu sei que às vezes, como é muito high resolution, às vezes, eles têm uns delays, né? Mas enfim, vou continuar indo aí. O que acontece? Basicamente, você vai entrar no site da província, beleza? Você entra no site da província, que é o da província de New Brunswick. O site deles é Welcome NB, né, de New Brunswick, very creative.ca, não é .com, porque eles são bairristas, é .ca, ok? Lá tem todos esses detalhes que eu estou falando, com link, com checklist, com tudo completinho, não precisa nem anotar outro lugar, lá tem tudo. Basicamente, você entra lá, você vai preencher o seu perfil, pagar $250, não sei que aumentou essa semana, mas normalmente era $250, e se aumenta também não é muito, $250, e você se vende, né? Você colocou a sua informação, suas descrições e tal, não sei o quê, mostrou que você passou num processo seletivo lá e que você tem uma offer, né, deles, e aí basicamente você vai receber uma ITA, que é uma Invitation to Apply. Essa Invitation to Apply é um documento, é uma carta, que vai ser um supporting document para que você aplique para sua residência permanente, usando esses documentos. Você vai usar a sua invitation to apply, os documentos traduzidos que você tem sobre você, passaporte, blá, 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 essas coisas, exame médico, ou seja, você está aplicando já para residência permanente, entendeu? Então, esse para mim, é um dos processos mais fáceis que tem para quem está fora do Canadá. Não tem nada fácil com imigração, mas comparando as milhares de opções que nós temos aqui, acho que são 85 processos de imigração que tem ao todo. Eu acho que esse é o mais fácil, porque você bater 60 pontos não é relativamente alto,
Você não precisa ter formação, mas se tiver bônus. O inglês pode ser baixo, claro que o inglês melhor ajuda também. E basicamente você precisa passar num processo seletivo de alguém lá de New Brunswick, entendeu? Não precisa ter nada mais complexo do que isso. Então, onde que está a dificuldade? Na minha opinião, e as pessoas não gostam muito das vezes que eu falo com uma certa franqueza, é que assim, eu não acho que um camarada com CLB 4 vá conseguir se expressar super bem na entrevista e passar em relação aos outros concorrentes e conseguir um job offer, entendeu? Essa é a maior dificuldade que eu vejo. As pessoas falam, com CLB 4 eu vou, tá. Aí tu não fala, tu não tem um currículo traduzido daqui. Como é que tu vai passar na entrevista, entendeu? Então, eu sei que é muito poético dizer que você pode ter CLB4, porque CLB4 é bem baixo, meu povo, não é uma nota alta, não. CLB4 é para você começar a se expressar ali na parada. Então, não é fácil você convencer uma empregadora a te contratar dessa maneira, entendeu? Então, eu montaria um game plan, porque esse daqui, por que eu acho que esse processo é o mais competitivo? Eu vou pegar um camarada como eu, que era de Osasco, quebrado, sem dinheiro, sem inglês, com a faculdade de 2 anos. Cara, eu não preciso fazer comprovação de fundos nesse processo, eu não preciso de uma LMIA nesse processo, eu não preciso de uma pontuação alta nesse processo, e basicamente o que eu preciso é convencer um ser humano do outro lado do mundo a querer me contratar. Então, acho que é mais realístico do que qualquer outro processo. Porque, por exemplo, no meu caso, por mais que eu tivesse as skills, eu não tinha o dinheiro. Por mais que eu tivesse dinheiro, eu não tinha as skills. Então, é uma combinação complicada. Esse daqui não é uma combinação complicada. Claro que é fácil você convencer alguém no Brasil que te contratar. Não, mas é realístico. Ainda mais agora, depois do Covid, que está todo mundo desesperado para contratar gente, não é complicado. Então, eu faria um homework. Se eu vou ver as perguntas aqui, eu já respondo para vocês. Mas eu faria o seguinte. Primeiro, eu entraria no curso de online e arrebentaria o inglês o máximo que eu puder. Eu faria uma busca em todos os empregos de New Brunswick. Não é difícil fazer isso. Cara, New Brunswick deve ser, sei lá o tamanho da população desse negócio. Moncton tem 80, eu não sei, é uma população pequena, menor do que muita cidade aí do Brasil. Então, você buscar no Google hoje, com as informações que você tem, empresas em New Brunswick, entrar no site delas, ver todas as informações, aplicar, entrar no Kijiji, aplicar, entrar no jobs.ca, aplicar, entrar no monsters.ca, aplicar. É trabalho? É trabalhosíssimo. Mas pela chance de migrar pelo Canadá, eu acho de graça, eu acho que vale muito a pena. Então eu montaria um game plan para melhorar o inglês, porque você vai ter entrevista, certo? Eu faria, isso vai dar um trabalho danado para fazer, mas é a maneira que funciona. Eu faria um currículo para cada vaga que eu estou aplicando, certo? Não existe esse negócio de currículo genérico, faz o currículo apropriado para aquela vaga, copie, cola as... Eu já dei vários treinamentos sobre currículo aqui, copie e cola as vagas, as descrições, coloca lá, facilita o máximo a vida do robô para chegar na mão do recrutador isso daí, porque o recrutador vai querer falar com você, o robô não. Então você vai fazer uma cover letter e eu já colocaria na cover letter 4 linhas no máximo que você está elegível para esse processo, explicaria de uma maneira formal para eles. Eu estou atualmente eu estou fora do Canadá, mas eu já consultei com consultores de imigração, já consultei no site da imigração, eu estou elegível para esse processo, desde que eu tenha alguma vaga no Canadá. Então, se eu passar nesse processo de entrevista, você pode ter tranquilidade que eu consigo aplicar para a residência permanente, eu não preciso de nenhum sponsor, não preciso de nada da empresa. Eu colocaria isso de cara já, entendeu? O que vai acontecer no máximo é o cara não querer falar com você. Você já não queria mesmo, você não perdeu nada, ok? E aí eu colocaria a descrição do currículo aqui. Entra lá, aqui no site, inclusive, só um minutinho que eu vou pegar para vocês aqui. Aqui, ó. Tem um site, eu acho que eu consigo colocar no chat para vocês. Só um minuto. Aqui a gente tem esses sites aqui, esse site,
ele é do meio que governo também, eu não sei se é o governo realmente que gerencia, mas tem fundos e tal. Eles listam várias vagas ali para New Brunswick específica, entendeu? Então, é o melhor lugar para você começar, certo? Então, você vai lá dar um find a job, não coloca descrição nenhuma, vê o job listing, por exemplo, e aqui você vai conseguir ver, deixa eu ver se ele me mostra o total. Normalmente esses buscadores me mostram a quantidade de emprego. Mas, ó, eu tô... Ó, tem página, eu vou deixar vocês verem depois, mas eu tenho... Tô na página 5. Cada página aqui deve ter umas 100 vagas, são mais de 500 vagas aqui. A última vaga, deixa eu ver. Não sei, deve ter mais de 1000 vagas aqui, com certeza. Claro que nem todas, deixa eu voltar aqui para a minha tela aqui para vocês, sorry. Claro que nem todas as vagas vão servir para vocês, mas, pô, Nokia 0B, C ou D, só pede high school, o inglês, não sei, cara, dá para tentar, entendeu? Agora, é difícil pra caramba você ter a paciência, eu falo isso porque eu vejo as pessoas fazendo. Quando eu cheguei no Canadá, um amigo meu falou, cara, eu não arrumo emprego, eu já mandei mais de 30 currículos e não arrumei emprego. Eu falei, caraca, a gente mandou 400 currículos e não arrumou emprego, e o cara tá achando que mandou muito, que mandou 30. Então, perspectiva é importante. Mas, eu acho que vale muito a pena vocês tentarem. Se você realmente está no Brasil e quer tentar, why not? Right? Não faz sentido. Eu sei o currículo dos brasileiros. Um monte de brasileiro aí tem o currículo aí de dar inveja nos caras aqui. Então, aonde vocês pecam é no inglês. Porque tem nego aqui que os indianos, por exemplo, que às vezes falsificam o currículo deles, o inglês deles dá para entender, o do brasileiro não dá, entendeu? O pessoal adora tirar sarro de indiano, mas eles conseguem se virar no inglês e a gente não. Então tem que tomar cuidado porque isso é o que você precisa para se vender, entendeu? Deixa eu ver se tem pergunta aqui para responder para vocês e eu vejo se eu pulei alguma coisa aqui já. Eu devia ser inteligente, eu devia ter ido anotando as perguntas aqui, mas aqui eu acho que é só o pessoal reclamando que não estava me ouvindo. Perdeu nada não, meu povo, eu falo demais. Aqui está funcionando. Estudante de New Brunswick, esses 12 meses caem para 6, certo? Depende do que nós estamos falando. Eu não entendi a sua pergunta, não sei em que assunto que eu estava. Mas se você está falando do skilled worker, então, deixa eu ver se nós estamos falando das mesmas coisas. Se você está falando do skilled worker, você tem que ter todos aqueles critérios que eu falei de 60 pontos, a high school e tal, não sei o quê. Se você tiver estudado em New Brunswick, sim, a sua experiência pode ser reduzida. Mas se você estudou em New Brunswick, esse processo para você já não faz tanto apelo, porque você tem outros mais interessantes, né? Como, por exemplo, do próprio International Student. Som do Windows, normal. Vocês estão tendo hard time aí para ouvir hoje, hein? Tá no celular. O mais difícil é conseguir o job offer, porque o mais completo que seja seu resumir com inglês avançado em emprego internacional e nem chama para entrevista. Eu discordo, Michael. E eu sei que eu não faço muitas amizades dessa maneira, mas eu acho, isso aí vai dar ruim com as pessoas que vão ouvir depois que eu vou jogar isso aqui no YouTube, mas eu acho que o brasileiro hoje está muito mal acostumado e muito preguiçoso. Tô te sendo o mais franco possível, tá? Cara, quando a gente veio, cara, a gente tinha que descobrir tudo. Eu não sou tão velho assim, pô. Tô aqui há 12 anos, entendeu? Mas a gente tinha que descobrir tudo, perguntava tudo, falava com todo mundo e tal. Vocês querem ver uma coisa que eu fico vendo brasileiro falar com frequência, dá vontade de dar uns tapas na orelha de vez em quando? Fala assim, eu não conheço nenhum canadense, eu só conheço o brasileiro e tal, não sei o quê. Claro, tu não vai lá falar com os caras não vão vir falar com vocês. Por exemplo, quando eu chego na minha igreja, a primeira coisa que eu faço é eu levanto do meu banco e saio cumprimentando todo mundo. Simples assim, entendeu? É prazeroso, é legal? Não é, mas sai, fala seu nome, conta a sua história, se apresenta, entendeu? Então eu não acho que o empregador daqui tem receio em contratar um cara de fora. A coisa mais normal é contratar alguém de fora aqui. O problema é, tem muita moving part, entendeu? Tem muita moving part. Pegar uma empresa grande, sei lá, você pega uma empresa que nem ExxonMobil, por exemplo, sei lá, porque eu pensei nos caras de petróleo, talvez aqui, mas sei lá, você pega uma empresa desse tamanho, você vai mandar currículo lá, vai cair na mão do cara do RH? Não, não vai cair na mão do cara do RH, vai passar por uma porrada de sistemas
até eventualmente cair na mão do cara de RH. E na hora que cair na cara do cara de RH, você vai ter uma janela de no máximo 60 segundos, se ele for muito determinado, para se vender para ele, entendeu? Então, o problema às vezes nem é que você tá internet, né? Teve um amigo meu que tava falando, os caras veem com o meu endereço de fora e tal. Eu falei, então faz o seguinte, compra o número do Skype, bota o número daqui, foi o que eu fiz quando eu estava no Brasil, coloquei o número do Skype daqui, acha o endereço, não precisa colocar endereço, currículo aqui não precisa de endereço, coloca New Brunswick, ou coloca uma cidade, fala, você está aplicando para uma cidade que a empresa, está aplicando para uma empresa que está na cidade de Moncton, coloca no seu currículo, Moncton. Você anda em Moncton em 30 minutos no máximo de carro, o cara não precisa saber o seu endereço ainda, é questão de privacy, entendeu? Então se você acha que essa é a dificuldade, né, porque você está fora, faz um teste. Coloca um endereço fictício, coloca o nome da cidade, não dá o endereço fictício, coloca o nome da cidade e um telefone daqui. A coisa mais fácil que tem é comprar um VoIP aqui. E ver se os caras te chamam para a entrevista. Porque se você for para a entrevista, você desenrola, entendeu? E na entrevista, você já vai de peito aberto. Você não tem nada a perder, entendeu? Então você fala pro cara, ó, eu sei que eu estou fora do Canadá, eu sei que empresas não gostam de fazer sponsorship, mas eu já pesquisei. Se eu passar no processo de entrevista com vocês, se vocês acharem que eu sou um bom candidato, eu sei que eu consigo aplicar para residência por mim mesmo, vocês não precisam fazer sponsor, LMIA, nada disso. Ok, vai mostrar que você já fez até o seu homework, entendeu? Agora desenrola isso numa entrevista que é difícil, entendeu? Então, eu acho que, claro, não é a parte mais fácil, mas, cara, eu acho que dá para fazer, entendeu? Dá para fazer. A gente tem que aplicar, mas de novo, é para aplicar para todas as empresas, todas as vagas e assim, não é currículo genérico. Dá uma dor de cabeça fazer isso. É uma cover letter para para cada vaga, um currículo para cada vaga e dá trabalho, entendeu? Dá muito trabalho. Você tem algum vídeo, nos mostra exemplos de cover letter resumir? Eu acho que eu ainda tenho no YouTube, senão eu posso fazer um mais atualizado, mas o nosso YouTube é youtube.com/Excel for Canada, Excel 4 Canada. Tem um TV no final, porque eu não lembro porque a gente colocou um TV, acho que já tinha um user, mas é Excel for Canada TV, ok? Então, lá deve ter alguma coisa explicando, senão eu faço outra. Eu sou bem mandado, me manda um e-mail que eu faço isso aí para a gente depois. Concordo com a parte do Michael, já apliquei para mais de 200 currículos desde 2020, tive mais de 40 retornos falando que quando eu chegar no New Brunswick deve procurá-los. Desculpa, Robert, eu não concordo. Eu não concordo, meu caro. Eu não concordo. Sabe por quê? Tem um amigo meu que ele veio para cá, ele nunca teve intenção em vir para o Canadá, certo? E ele veio passear. E aí, nessa que ele estava passeando, os caras conversaram com ele e falaram, o que você faz? Ele é cunhado do meu amigo. E aí falou, eu sou programador. Programador, o que você faz? Programa em Java. Pô, nós estamos procurando um programador Java faz um ano e a gente não acha. Você não quer fazer entrevista? Ele falou, cara, não. Emprego no Brasil e tal, não sei o quê. Convenceram ele fez a entrevista. Ele chegou no Brasil uma semana e meia depois, o visto de trabalho dele estava na mão dele. Então, tem uma porrada de empresa, tem uma economia aqui muito gigante de trazer gente de fora. Eu conheço pessoalmente mais de 30 pessoas que vieram para cá, transferidos, aplicaram de fora, já chegaram como residente. Claro que, no grande scheme of things, né, não é uma representatividade grande, mas, desculpa a franqueza, se você passou em 40 entrevistas, se você fez 40 entrevistas, não é o fato de você estar fora, cara. Eu não sei que área que você é, depois você pode mandar e-mail, conversa, eu adoro conversar com as pessoas, eu tento ajudar. Mas manda e-mail, conversa, vamos tentar entender o que está, porque eu não acho que deve ser porque você está fora. Se você tiver um currículo interessante, eu tenho alunos que durante o meu processo de vinda deles para o college, eles cancelam porque eles arrumaram vaga em Nova Scotia e cancelaram o processo, porque já chegou como residente, entendeu? Eu tenho um outro cara que ele está em Toronto, e os caras chamaram eles para trabalhar na Amazon, entendeu? E não querem saber onde que ele está. Ele estava até na South Africa, né? Quando chamaram eles. Então, é complicado. Agora, claro, se o currículo não é compelling, ou se a vaga não é compelling, aí é difícil. Tem uma estratégia que eu falei que é o seguinte: cada um vive de um jeito, né? Mas, por exemplo, qual que é o erro que eu acho que as pessoas cometem às vezes? Eu sou um project management, por exemplo, um project manager, certo?
Já virou Faustão isso aqui agora, né? Já estamos conversando de várias coisas, mas vamos lá. Imagine que você é Project Manager e você está aplicando para uma vaga de Project Manager aqui. Eu tenho quase certeza que você não vai pegar essa vaga, a não ser que você seja um cara fora da curva, mas bem fora da curva. Por quê? Porque PMI nós temos aqui, gente que fala inglês nós temos aqui, gente que trabalha com project tem aqui, mas tu nunca botou o pé aqui, tu não... Cara, eu não conheço a sua cultura. Desculpa, o que eu conheço do Brasil é um país bonito, tem carnaval e os jogadores de futebol, mas eu sei uma porrada de bad things também, entendeu? Então, eu não vou dar um risco de você gerenciar um projeto onde você tem que lidar com pessoas, com vendor, com budget, com não sei o quê, se eu não conheço o seu caráter. Eu posso conhecer as suas habilidades, eu sei que você tem PMI, beleza, mas o seu caráter é mais importante do que a sua habilidade aqui. Eles treinam você, desde que eles confiem em você. Então, se você está competindo em uma área que é muito genérica, digamos assim, que demanda conhecimento e gerenciamento, eu acho muito difícil disso acontecer. Não acho que não vai acontecer, assim, não acho impossível, mas acho muito difícil. Tem uma menina, inclusive, que está vindo para cá fazer pesquisa aqui num centro de desenvolvimento. Então, tem, mas é muito mais difícil, certo? Então, o que acontece é o seguinte, se eu sou um project manager que trabalhei 25 anos na KPMG, no Brasil, eu não sei nem se tem KPMG no Brasil, mas deve ter porque eles são grandes, eu procuraria todos os empregos de machine operator, carpinteiro, drywall installer, cleaner, qualquer bagaceira que entrasse na lista ali, eu aplicaria. E na entrevista eu ia falar pro cara, falar, não, eu trabalhei muitos anos de project management na minha vida, mas eu tô a fim de fazer uma mudança de carreira, decidi com a minha família que a gente quer ir para o Canadá, é um lugar mais alinhado aos nossos pensamentos, nosso jeito de viver, e eu não tenho problema nenhum em me reinventar, não. Eu entrei nessa área e me fiz, eu posso entrar em qualquer outra área e fazer. Qualquer recrutador vai gostar de ouvir isso e não vai gostar de ouvir que você tem PMI, que você tem o Six Sigma e blá blá blá. Skills não resolve, entendeu? Não resolve. Mas enfim, eu não sou profissional de RH, é só minha opinião das cabeçadas que eu já dei aqui, entendeu? Eu já passei por entrevistas bem complexas aqui, até sem nível de inglês, então eu acho que dá para fazer. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui do cover letter. Tarará. Tem vagas que eu não sei que área que vocês são, se vocês puderem dizer que área que vocês são, porque aí de repente eu tenho algum insight aqui. Quais são as chances do Nox C ou D conseguirem emperrar em New Brick? A mesma coisa, assim, se você já tiver aqui, é evidente que uma hora a conta fecha. Se você está no Brasil e você está tentando aplicar, eu vejo que Nox C e D é possível, mas tem que ser bem específico, entendeu? Por exemplo, se não me engano, Truck Driver é NOC D, se não me engano, tá? Personal Support Worker é NOC C, PSW é NOC C. Então, quanto a gente foca no NOC, mas tem que ver a profissão, entendeu? Tem várias profissões dentro do NOC C. Se você achar alguma que seja bem específica, eu acho que aumenta as suas chances, entendeu? Pensa com o empregador o seguinte, qual a vaga que esse infeliz não está tendo chance de preencher há mais de um ano? Software developer, talvez ele consiga de qualquer lugar. Project management, talvez ele procure. Mas, cara, qualquer coisa braçal, técnica, específica, provavelmente ali está o Growing Pains. Eu tenho uma amiga que ela tem uma empresa de imigração e ela trabalha única e exclusivamente trazendo pessoas para culinária, já com LMAE. Os caras pagam flight ticket, faz LMAE, faz todo o processo para eles já chegarem aqui com visto de trabalho e eventualmente depois você aplica para residência. Ela faz mais de 200 processos por mês, mas fácil, mais de 200 pessoas por mês ela traz para esse Canadá aqui, só Alberta e Ontário. Acho que ela não trabalha com o Atlântico, Alberta e Ontário. Mas só para vocês verem como tem chance, é um NOC C e ela traz cara para culinária. Quem vai entender, né? Agora, isso é um exemplo. Ó. A gente acha filipino que fala inglês e trabalha com culinária, a gente acha jamaicano, of course, né, que fala inglês e tem experiência em culinária, mas a gente não acha brasileiro que tem experiência com culinária e fala inglês. E na real, quando a gente acha, é um cara tão soberbo que ninguém quer trabalhar com eles, porque provavelmente ele trabalhou em restaurantes chiques, entendeu? É uma complicação, é uma combinação complexa pro brasileiro esse negócio aí. Mas enfim,
Compartilhar meu e-mail, deixa eu compartilhar meu e-mail aqui, ronaldo@excelforcanada.com. Aqui não vai mandar corrente, aquelas coisas que eu não tenho paciência para ver, meu ponto. Tô brincando. Ronaldo, você era de que área que quando você foi pro... Cara, eu nunca tive área. Eu nunca. Eu estudei 2 anos e meio. Quando eu entrei no Senai com 14, 15 anos. Eu entrei no Senai 2 anos e meio achando que eu ia fazer desenho artístico. Legal? Artístico. Eu vi o curso de desenho, caí para dentro e fui estudar desenho. E lá eu descobri depois de 6 meses que não era desenho, porque eu só fazia cálculo de física e matemática para calcular produto, enchimento de cavidade e tal, que era design industrial. Já tinha começado, eu terminei. Aí eu falei, cara, eu não vou trabalhar na indústria, que eu não tenho aptidão para isso. Eu saí e comecei a dar aula de informática. Eu nunca tinha estudado informática. Porque eu dei aula de informática, eu comecei a trabalhar com informática, acreditaram que eu tinha habilidade para isso. Aí depois eu transicionei para vender informática. Aí no Canadá, trabalhei um tempo vendendo. Eu vendi software aqui? Não. Eu trabalhei vendendo software para o Brasil ainda, aqui. E aí depois eu mudei, fui trabalhar numa empresa de intercâmbio, fiquei 1 ano e meio, aí eu resolvi abrir minha própria agência, porque eu mudei e deu algumas complicações lá. Aí eu abri minha própria agência e estou aqui até hoje. Hoje eu trabalho com imóveis e tal. Eu não tenho área não, cara. Eu acho que eu não tenho não. Eu trabalho com o que der. Por exemplo, aqui no Canadá eu já trabalhei em cozinha industrial. E eu trabalhei em cozinha industrial, eu estava com 3 anos e meio de Canadá. Eu vejo os caras falando assim, nossa, eu trabalho pesado. Eu falo, pô, eu com 3 anos e meio estava trabalhando numa cozinha, cara, que era a antessala do inferno, assim, o negócio era puxado, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Nesse dia que eu trabalhava lá, eu trabalhava no Home Depot, que é material de construção, e na cozinha industrial. Isso que eu falo, não é fácil, mas é realístico, entendeu? Então, assim, claro que hoje, né, o mundo quer gente que é software developer. Se você é software developer, você está extremamente bem posicionado hoje. Mas para o Canadá, quanto mais técnico, mais carpinteiro, drywall, mecânico, chão de fábrica, mais negócio, maior a chance de você ser contratado, por incrível que pareça. Se você vê o pessoal de London, por exemplo, a maioria que chega lá vai trabalhar na Toyota, vai trabalhar nas máquinas de CNC, vai trabalhar, nunca botaram o pé numa fábrica, entendeu? Mas os caras aqui estão dispostos a treinar vocês, desde que ele confie no seu caráter, entendeu? O que acontece é eu conseguir uma job offer enquanto estou no college. Existe essa chance ou é melhor nem perder tempo? É um gamble, né? Você pode fazer, tecnicamente você está elegível, mas assim, tem o tempo de processamento, tem elegibilidade, tem uma série de coisas. Se você já está no college, eu sou mais pragmático, eu não mexo no que está certo, eu deixo, se você tem um acompanhante vindo, eu deixaria o acompanhante se virar nos 30 e tentar arrumar emprego e aplicar por ele. Mas eu não sacrificaria o college, ainda mais se for um college público que você vai ter PGWP, entendeu? Eu não acho que vale não, mas tudo depende do cenário, da situação, não tem ciência exata, entendeu? Mas eu nunca troco certo pelo duvidoso quando se fala de imigração, não, entendeu? Por mais que seja mais longo o processo, o importante é mais assertividade, se ele tiver mais correto, melhor. Cara, você está falando que você trabalha com TI, o Roberto, desculpa a empolgação aqui agora, e você fez mais de 40 entrevistas, cara, manda seu currículo para mim depois, vamos entender o que você está fazendo. Marketing e vendas, como é que é? Marketing, eu sou formado em marketing, né? Eu estudei marketing no Brasil. Marketing é meio complexo porque você depende muito da comunicação. Então, se você trabalhar com marketing, já virou uma palestra de emprego aqui, mas tudo bem. Se você trabalhar com marketing, você vai falar muito, vai se comunicar muito. E para você crescer na área de marketing, você tem que vender, né? Então, vender ideia, vender o projeto, vender as ideias que você tem para a estratégia de marketing. Então, é uma área complicada porque a gente não tem essa pegada da comunicação muito forte quando a gente chega, entendeu? É uma área muito de QI, tá? Agora, vendas, eu entraria em vendas de loja, em vendas de carro, em venda até corretor, eu acho que é relativamente fácil, corretor é mais self-employed, tem que tomar cuidado com isso, mas são opções boas. George, você tem nome de gringo e trabalha com Soft Quality Assurance Engineering, cara, você tem que arrumar emprego aqui. Técnica e mecânica, quem é técnica e mecânica? Tamires? Aí, cara, você já está vindo fazer college na área de usinagem, eu acho que você
tinha que perder um mês inteirinho procurando vaga lá em New Brunswick e mandar o seu currículo. Já até menciona que você está matriculada, vai chegar e tal, mas eu acho que você tem que aproveitar isso aí. Não foi eu, mas eu te mando. O que aconteceu? Não sei, beleza, já perdi aqui. A área de TI não é muito fácil. É que a área de suporte é um pouquinho mais complexa, né? Porque você, de novo, depende da comunicação e da cultura um pouco, não é tão técnica que nem a programação, mas eu acho realística. Tanto é que tem call centers famosíssimos em Portugal, na Filipinas e tal. Então a galera não tem muito receio de suporte técnico, não. De novo, acho que dá para trabalhar essa parte de se vender aí. Qual área de recursos humanos aí atua há mais de 20 anos na área do Brasil? Eu vou falar um negócio que eu falo com a galera de TI, a galera vai ficar meio ofendida, mas tudo bem, serve para qualquer área. Quando eu escuto alguém falando assim, eu trabalho há mais de 20 anos com isso, na minha cabeça eu estou pensando assim, você está se declarando obsoleto. Desculpa a franqueza, só estava para o meu celular. Porque tempo de casa não é tempo de experiência, e tempo de experiência não reflete em projetos futuros. Então, tudo depende de como você se vende, entendeu? Por exemplo, eu não sei que projetos de RH que você faz. Se você colocar no seu currículo que você trabalhou com RH, é muito genérico. Eu tentaria explicar o máximo possível, colocar uns KPIs lá, colocar projetos que você foi envolvido, transição, por exemplo, você trabalhou 20 anos na mesma empresa, mas mostrar que você foi transicionando, entendeu? Agora, a área de RH, que é uma área regulamentada, né? Então, como tudo nesse Canadá é quase regulamentado, então você não vai chegar diretamente trabalhando com o RH em si, mas há uma série de ramificações que você poderia utilizar aí a seu favor, porque você sabe lidar com pessoas, você sabe lidar com skill, com team management, com payroll, talvez, dependendo da área que você trabalha. Então, tem um gap aí que você pode aproveitar, mas a área em si de RH ela é regulamentada. Gastronomia, tem espaço contrato de trabalho? Tem. Se você quiser, manda o seu currículo nesse e-mail que eu deixei, eu encaminho para a Alessandra, ela vê se ela encaixa vocês lá na gastronomia. Só não me seja um daqueles brasileiros que, enfim, são snobs, porque é trabalho puxado, você vai trabalhar de cozinheiro em restaurante que nem, sei lá, The Keg, uns restaurantes nice e tal, mas é puxado, é 16 horas de trabalho em pé e cortando carne, fazendo prato e tal, e aquele ambiente de cozinha minúsculo, né? Então, eu acho que vale a pena que você chegue com uma residência de trabalho, você chega com um visto de trabalho, né, para você acompanhante, e não gasta tanto. Mas manda seu currículo, eu posso encaminhar para ela. Manda em inglês, por favor, que eu encaminho para ela. Débora, Ronaldo, tentei o visto de turista para conhecer o Canadá antes de tentar a imigração legal, mas fui negado. Acredito que eu devo tentar novamente o turista. Eu sou daquela filosofia de que, assim, ordem dada é ordem cumprida. Se é para chegar, a gente vai achar um jeito. Tem só para acabar, tem um caso de um camarada que ele teve visto negado 2 vezes para o Canadá, uma para os Estados Unidos e uma para a Austrália, ou seja, ninguém queria ele. E ele entrou em contato comigo e falou, vamos aplicar? Eu falei, why not? Entendeu? Ninguém queria nem falar com ele mais. Eu nem cobrei dele, porque eu não tive coragem. Falei, a chance de negar é altíssima, mas a gente gosta do desafio, então vamos tentar. E aí a gente aplicou. Hoje ele é residente permanente, eu acho que ele já está aplicando para a cidadania, está lá em Vancouver. Eu tenho um amigo meu que ele aplicou para visto de turismo, não foi, não deram para ele, deram para a esposa, deixaram a esposa vir viajar, mas ele não. E meses depois ele pegou a residência permanente. Go figure, right? Canadá é muito louco. Você não pode vir por um tempo, mas pode vir pro resto da vida. Mas imigração, a gente vai entrar em detalhes já, mas imigração, cada caixinha é diferente. Então eu tentaria novamente, às vezes foi intenção, não ficou claro e tal, não sei o que, eu acho que vale a pena. Área administrativa assistance. É uma área de business, né, em geral, é uma área muito boa. Tem sempre emprego na área administrativa aqui, mas de novo, também é uma área que envolve muita comunicação, né? Então, às vezes as pessoas empacam, né? Aí um pouquinho. Mas tem bastante área também. Eu acho que é mais fácil a área administrativa do que a área de RH, por exemplo. Muita gente de RH acaba indo para a área administrativa de suporte e tal, para poder acomodar, entendeu? Pode mandar o currículo, cover letter, pode mandar o que vocês quiserem, meu povo. Pode mandar Bitcoin, mandar cover letter, resumir, o que vocês quiserem. Manda os currículos para mim,
E eu vou tentando ajudar, falar com vocês, eu vejo o que eu posso fazer. Essa galera de TI, acho que vocês podem criar currículo lá na Van Hack. Eu sei que a Van Hack pensa muito em developer, mas tem bastante outras oportunidades lá que as pessoas não veem também. Enfim, vamos falando. Cristiano, sou professor universitário no Brasil e tenho um restaurante nordestino também. Pô, já fiquei seu amigo. Pelo restaurante, não pela universidade. Quem gosta de estudar aqui em casa é a Alessandra. Qual a melhor área sobre a sua experiência, educação ou gastronomia? Preciso decidir uma vida. Gastronomia. Educação aqui é real. Eu não vejo razão para um ser humano querer estudar em democracia aqui, a não ser o desapego total ao ser e querer ajudar o próximo, porque eu não vejo razão, é muito complicado. Se você está indo para Ontário, por exemplo, eu sei que assumo que não, que você está na palestra do Atlântico, mas Ontário você tem lista de espera gigante para ser professor, entendeu? Fora que, isso é uma conversa maior, mas fora que a área de educação aqui é tão chata, cheio de detalhes, umas compliance, umas coisas e tal, que eu não sei se um ser humano aguenta muito com as picuinhas, entendeu? Que tem lá. Eu não tenho paciência para isso. Eu não tenho paciência sendo pai de uma criança que já está no processo educacional, entendeu? Então imagina sendo professor, não é para mim. Mas é mais fácil arrumar emprego na área de gastronomia, é mais fácil ganhar dinheiro na área de gastronomia, e a área de gastronomia, se você quiser botar a mochila nas costas e mudar de província, não há validação nenhuma a ser feita. Educação, uma vez que você tem o certificado da província, você tem que tomar cuidado para você mudar de província, entendeu? E eu sei que todos vocês estão achando que vão morar o resto da vida no Atlântico, vocês não vão. Se vocês pegar a residência, eu acho que metade de vocês vão mudar para outra província, mas vamos ver. Área de construção civil e arquitetura, the best. Arquitetura não, porque eu tô me sentindo no Geopard aqui, as pessoas mandando a pergunta. Arquitetura é área controlada, então é mais difícil um pouco de você achar uma área na área de arquitetura. Dá, mas é muito network, muito contato, muito não sei o que é. E você usa suas skills e transfere, entendeu? Suas skills de arquitetura. Por exemplo, você pode trabalhar com a parte decorativa, com staging, você pode trabalhar com a parte até de mesmo de drywall, dessas outras coisas, porque você tem know-how para isso, mas você não vai precisar da credencial, entendeu? E eu, né, que sou empreendedor por natureza, eu acho que todo arquiteto vindo para cá tem uma chance grande de fazer consultoria de stagings para outros brasileiros que estão aqui, dá para você ganhar uma grana extra com isso. Staging, eu não sei se tem no Brasil, mas é aquela decoração que você faz para poder vender a casa e tal, entendeu? Tem muita gente que brasileiro que pagaria por esse processo, não só para vender a casa, mas acabou de comprar casa, quer uma dica e tal, não sei o que é. Montar negócio na área de gastronomia é difícil? Curso no college de gastronomia. Vai para a área de gastronomia, culinária, que você não vai se arrepender. Mas abrir negócio no Canadá é muito fácil, mas a gente está quase com uma hora já, eu não vou entrar em detalhes, mas é muito fácil, mas ele não te ajuda no processo de imigração. Então você tem que escolher as batalhas no começo. Eu me concentraria em ter a residência permanente na mão, mesmo que seja para trabalhar com coisa totalmente diferente, e aí depois eu abriria o negócio. Aí para abrir o negócio é mais tranquilo. Lógico, gastronomia você vai ter aquela legislação e tal, não sei o quê, mas eu não misturo os dois no começo não, porque muita gente se engana que o processo vai te ajudar e no final ele atrapalha, entendeu? Alright. Eu tenho que desligar porque meu advogado já ligou várias vezes. Eu começo a ficar preocupado quando liga depois de 5 vezes. Então, gente, muito obrigado. Eu espero que eu tenha confundido o máximo possível, porque aí a gente volta a pesquisar e falar e descobre. Se eu não respondi todo mundo aqui, fica agendado e eu respondo por e-mail depois. Quem tiver meu e-mail, pode mandar e-mail com qualquer dúvida que eu vou fazer o meu melhor para tentar ajudar vocês aí. Valeu, gente. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.